O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes havia indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, mas ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus entre todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados de Deus, hoje então, a igreja celebra, todas essas intenções que nós apresentamos no início da Santa Missa, Então, rezamos hoje abrindo a semana de oração pela unidade dos cristãos, que todos sejam um. Os cristãos católicos não querem igreja dividida, esse monte de igrejinha por aí, não. A gente quer que todos voltemos a ser um, como no princípio, como no começo. Cristo é a cabeça, nós somos a igreja que forma o corpo de Cristo. Há muitos membros, mas é um corpo só, o corpo não está dividido, é um único corpo. Então vamos rezar pela unidade dos cristãos. Hoje também, professor Telmo, o movimento Laudato Si está aqui, porque a gente está começando também a semana Laudato Si, oração pelo cuidado da casa comum, cuidado da criação, casa comum, onde a gente vive, é casa comum, é de todos nós e todos temos uma responsabilidade. O Papa Francisco pede, a igreja pede que a gente reze e cuide. E hoje também, por ser justamente o domingo da Ascensão, o Senhor se comunica a todos, Dia Mundial das Comunicações Sociais. E o Papa escreve a carta pedindo que a gente comunique, fale ao coração. E no dia da Ascensão, nós somos brindados com essa liturgia riquíssima que traz para a gente a graça de nós percebermos que, ao longo desse tempo, desde a Páscoa da Ressurreição, desde que celebramos a Páscoa, até hoje, são cerca de 40 dias. 40 na Escritura Sagrada é sempre um número muito simbólico. 40 anos que o povo atravessa o deserto, 40 dias e noites que Jesus Cristo passa no deserto, se preparando para se entregar, 40 dias e 40 noites de chuva no dilúvio, para reconstruir, refazer. E agora nesses 40 dias, a gente leu na primeira leitura, que é o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Durante 40 dias, Jesus aparece aos seus discípulos, falando do reino de Deus. E durante uma refeição, Jesus lhes dá esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, do qual vós me ouvistes falar. João batizava com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo. Veja, filhos, Jesus está voltando para a casa do Pai. Jesus vem a este mundo e agora ele volta para a casa do Pai. Um dia da Ascensão, o dia em que Jesus volta para a casa do Pai, nós inauguramos o tempo da igreja. O tempo da igreja é aquele tempo que existe entre a subida de Jesus e a sua segunda vinda, vinda gloriosa, que é o que nós aguardamos agora. Enquanto vivemos, Senhor, a esperança, aguardamos a vossa vinda. Então estamos no tempo da igreja, Jesus sobe. E Jesus diz que é bom que ele suba, que ele vá, que ele volte para a casa do Pai, porque ele vai e vai enviar para nós o Espírito Santo. Por isso é que hoje, no tempo em que ele vai
ele está se preparando para voltar para a casa do Pai, ele pede que os discípulos não se afastem de Jerusalém, mas fiquem esperando a promessa, e a promessa é o Espírito Santo. Então nós estamos celebrando hoje esses 40 dias, entre a ressurreição e a ascensão, a subida do Senhor. E de agora para frente, até o próximo domingo, nós celebramos o tempo de Pentecostes, que é o tempo de esperarmos o cumprimento da promessa. E o cumprimento da promessa é o envio do Espírito Santo sobre a igreja. Começa a novena, nós já estamos celebrando a novena de Pentecostes, né? Porque para a gente, para que fique de domingo a domingo, então nós já estamos aqui na igreja desde sexta-feira, todos os dias às 6 horas da manhã, rezando a novena de Pentecostes. Os discípulos de Jesus, no cenáculo, onde aconteceu a instituição da Eucaristia, junto com Maria, a mãe de Jesus, rezam para esperar o cumprimento da promessa, receber os dons do Espírito Santo, temor de Deus, piedade, ciência, fortaleza, conselho, entendimento, sabedoria. E aí, quando se cumprir, e nós vamos rezar no próximo domingo, o dia de Pentecostes, quando se cumprir essa promessa que Jesus pede que os discípulos aguardem, os discípulos ficarão cheios do Espírito Santo. E aí, cheios do Espírito Santo, eles encontram força, energia, coragem. A energia, coragem que os jovenzinhos de hoje apresentaram para a gente lá na porta, abraçando as pessoas que chegavam. A energia e a coragem que a gente tem às vezes para ir ao encontro das pessoas, para criar formas de evangelizar. Energia, coragem e ousadia dos homens que estão empreendendo essa semana de oração pela unidade dos cristãos. A energia, coragem, ousadia, criatividade dos nossos irmãos da Pastoral da Comunicação para anunciar a palavra de Deus, para ocupar os espaços das redes sociais. A energia, coragem dos nossos irmãos do movimento Laudato Si para empreender um esforço em transmitir a todos a importância do cuidado com a casa comum. Os discípulos cheios de Deus saem para anunciar a todos. E aí a graça é que Jesus pede para eles e dá para eles uma grande missão. Cheios do Espírito Santo, plenos da bênção de Deus, o Senhor Jesus pede para os seus discípulos assim. Primeiro ele diz, olha, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Então eu sou Deus. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto eu transmito também a vocês. Ide e fazei discípulos meus em todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, aqueles homens que ele chamou e que ele capacitou com o Espírito Santo, agora ele dá a ordem, ide e fazei discípulos meus. E assumindo essa ordem de Jesus, ele sai pelo mundo todo anunciando e batizando. Ide pelo mundo, fazei discípulos meus e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses pais e padrinhos que estão aqui se preparando, fizeram o curso de preparação para o batismo, esses pais e padrinhos estão cumprindo a ordem de Jesus. Você, quando levou os seus para batizar, quem já levou alguém para batizar? Ou um filho ou um afilhado? Levanta a mãozinha para a gente ver aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Quantos já levamos alguém para batizar? Nós cumprimos essa ordem de Jesus. Ide pelo mundo, fazei discípulos meus e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses pais e padrinhos estão também cumprindo. Também recebem o Espírito Santo. E aqueles que nós levamos para batizar também foram plenos do Espírito Santo. Agora, muitas vezes, nós não nos atentamos a um detalhe da ordem de Jesus. Porque a ordem de Jesus não se encerra nesse mandamento, ide e batizai, mas vai além. Eu vou ler, que é para não ficar nenhuma letrinha de fora. Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 16 a 20. Ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu ensinei. Então, filhos e filhas amados, a ordem de Jesus é ide, batizai e ensinai. Não basta a gente batizar os nossos, é preciso ensiná-los. Você que é papai, mamãe, vovô, vovó, você que ensinou alguém a oração da Ave Maria, você que ensinou alguém a rezar o terço, você que ensinou alguém a rezar o Pai Nosso, você que convidou alguém para ir na missa, você que já trouxe alguém para a missa,
Você que colocou alguém na catequese para receber a Eucaristia, a Crisma, você que se tornou catequista. Você está fazendo aquilo que Jesus pede. Batiza e ensina. Não é suficiente batizar. E também a gente não pode achar que nós podemos ensinar, queridos papais e mamães, padrinhos e madrinhas que vão batizar os seus. A gente não ensina só com palavras, mas também com testemunho, como Jesus. Jesus falava e dava o testemunho. Fica muito difícil para a gente querer ensinar um filho a ir à missa e dizer para ele, vai à missa, e a gente ficar em casa. Porque ele vai pensar assim, por que a missa é um lugar bom para mim, mas é ruim para o meu pai? Por que eu devo ir e ele não? Fica muito difícil para a gente tentar ensinar um filho a não dizer palavrão e a gente deixar o martelo cair em cima do dedo e já falar um palavrão. Fica muito difícil a gente querer ensinar um filho a não brigar e o filho chega da aula em casa e nós estamos aos gritos. Quando o Senhor Jesus pede, ide pelo mundo, fazei discípulos meus, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai. Jesus está pedindo que a gente ensine as verdades de Jesus, valores morais, cuidado com a casa comum. Está pedindo que a gente ensine a seguir o caminho que é Jesus e que a gente dê o testemunho e o exemplo. E aí vem a grande promessa. E a grande promessa é: eis que eu estarei convosco todos os dias até o... Meu Deus, não ouvi. O que Jesus acabou de dizer no Evangelho? No finalzinho, ele pede, ele capacita, é interessante, porque Jesus sobe ao céu, envia o Espírito Santo para capacitar os seus, envia os seus no mandato de evangelização, dá a ordem de batizar para trazer a igreja, e pede, ensine as coisas que eu ensinei, e depois ele promete, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Você tem um Deus que está com você. O fato de Jesus Cristo ter ido não quer dizer que ele se ausentou. Não está longe. Ele vai para enviar o Espírito que fica conosco dentro de você. Ele não disse no outro Evangelho, vou chamar, clamar ao Pai, ele vai enviar um Consolador, um Confortador que vai habitar em vós, que está dentro de vós, que é o Espírito Santo. Você tem. O Deus, o Cristo, o Jesus, o Filho que sobe, ele sobe, mas ele está presente em você com o Espírito Santo, está presente em você com a palavra, está presente com a Eucaristia. Você não está sozinho. Cristo vai, mas não nos deixa órfãos. Ele não se ausenta. Ele está à direita do Pai, mas está conosco. Estarei convosco todos os dias. Nós não estamos sós. Temos um Deus que caminha conosco, que está dentro da gente, que é um confortador, um consolador, um paráclito. Fomos capacitados para toda boa obra. Só não a faremos se não o quisermos, porque capacitados estamos. Estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Estamos no tempo da igreja, entre a subida de Jesus e a sua vinda gloriosa. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.